os vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei crescer todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Todo domingo tem algum probleminha, a internet está ruim, cai, fica tudo complicado. Mas já tive um monte de problemas até esse prezado momento. Mas, com a graça de Deus, nós vamos seguir em frente. Hoje nós vamos encerrar o livro do Gênesis, para que no próximo encontro já possamos dar início ao Êxodo, né? Então nós temos que entender que José, vendido como escravo pelos seus irmãos, aos ismaelitas, é levado para o Egito, né? E lá, então, ele acaba se tornando o principal homem do Egito, de todo o Egito. E terminamos a nossa leitura na semana passada, quando nós vemos aquela parte em que o povo está com fome e pede ao rei, né, ao faraó, e ele diz, ide a José. Então foi nesse momento que nós paramos. Hoje o nosso foco principal vai ser um ponto pouco estudado na Bíblia, que muitas pessoas leram a Bíblia e não perceberam. Nós vamos ver o choro, 6 choros. Por isso que eu falei ainda há pouco sobre tristeza, sobre lágrimas, né? E também é importante, para que a gente possa começar o nosso encontro de hoje, nos lembrar que a Bíblia é cheia de simbologias. E o número 6 tem uma simbologia, é a simbologia da imperfeição, não completo. E o número 7, sim, esse é o número que dá a plenitude, né? O número 7. Normalmente sempre é 6, está mostrando que está incompleto, aí entra Jesus Cristo e aí ele é o 7º, ele completa tudo, né? Então é com esse espírito que nós vamos hoje fazer a nossa leitura. E para começar, né, eu gostaria de começar então já pelo primeiro choro, que vai ali no capítulo 42, mas antes, um pouquinho antes, para a gente entender esse choro, né, eu gostaria que alguém lesse para nós o versículo 8 do capítulo 42. Pode ler para a gente? Alguém aí, por favor? Está tudo parado, não sei se... Eu leio. Ok. José reconheceu os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. É só isso, né, seu Carlos? É o 8. Sim, só o 8. José, então, ele estava com trajes típicos do Egito, né? Isso para a gente entender. E ele recebe, então, os seus irmãos, que eles desceram por conta da fome, daqueles 7 anos de penúria que estava acontecendo, eles descem até o Egito para buscar alimentos, né? E estando na presença, então, de José, eles não o reconhecem. Desculpa, eu vou ler o versículo 8 de novo, porque para a gente entender aonde eu quero chegar. José reconheceu os seus irmãos, ele os reconheceu, mas eles não o reconheceram. Vamos deixar marcadinho aqui na Bíblia, né? Onde nós estamos, Gênesis capítulo 42, e vamos até João, capítulo 1, versículo 10. João, capítulo 1, versículo 10. Como é complemento? Denise, você pode ler para a gente, por favor? Leio sim. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o reconheceu. Palavra do Senhor. Graças a Graças Deus. a Deus. Era essa a ligação que eu queria fazer, né? Então, você, no caso aqui, os irmãos de José, que foram até ele, né? Mas o que é importante de nós compreendermos, José estava entre os seus pares, entre os seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Aqui há uma prefiguração, porque
Messias era esperado por todo o povo judeu. Durante séculos foi anunciada a sua vinda. Porém, quando ele esteve entre os seus pares, Jesus não foi reconhecido, não foi aceito, né? E uma informação bastante importante, que nós não vamos ter acesso facilmente, eu falo porque eu tive dificuldade em obter essa informação. Os judeus, na verdade, sabiam da vinda desse Messias sofredor. O problema é que eles entenderam que eles iriam receber dois Messias. O Messias libertador e que também viria o Messias sofredor, porque Isaías fala muito no Messias sofredor, né? Então, não é que eles não sabiam, eles sabiam sim, só que eles rejeitaram o Messias sofredor e queriam apenas o Messias libertador, o vencedor, né? Mais ou menos como nós somos, nós não queremos dores, dificuldades, nós só queremos alegrias e vitórias. Agora sim, então podemos ir para o primeiro choro, né? Esse primeiro choro é quando o José, então, encontra o seu irmão mais novo, filho da mesma mãe. Está lá no versículo 24. Perdão, esse é o primeiro choro, versículo 24. É isso mesmo. Quem pode ler, por favor? Eu leio. E José afastou-se deles para chorar. Voltou em seguida e falou-lhes. Escolheu Simeão, ao qual mandou prender na presença deles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, nós estamos vendo aqui o primeiro choro de José. Ele estava diante de seus irmãos. A emoção foi tão forte, né, que ele se retira para chorar. Ele se afasta para chorar, porque ele não queria ainda que seus irmãos o reconhecessem. Mas ele, claro, né, foi tomado de emoção justamente porque fazia tempo que ele não via seus irmãos e ele os amava ainda, né? Então, agora nós vamos para o capítulo 45, versículos... Perdão, 45 não, 43. Versículos 43. Capítulo 43, versículos 29 e 30. Capítulo 43, versículos 29 e 30. Quem pode ler, por favor? Eu continuo lendo. Então, levantando os olhos, José viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe. Este disse ele, vosso irmão mais novo, do qual me falastes? E ajuntou, que Deus te faça misericórdia, meu filho. Até aqui, seu Carlos? 30. E retirou-se precipitadamente, porque suas entranhas se tinham comovido por causa de seu irmão, e tinha vontade de chorar. Entrou em seu quarto e deu livre curso às lágrimas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aqui ele viu então o seu irmão e ele não contém o choro, né? Ele tenta segurar as lágrimas, mas percebendo que ele não iria conter as lágrimas, ele vai para o quarto e lá ele chora abundantemente. Então nós estamos vendo o segundo choro de José. Já vimos o primeiro, né? Agora nós vimos o segundo choro. Então nós vamos para o terceiro choro, que sim, no capítulo 45, versículos de 1 a 4. É o terceiro choro de José. Quem pode ler, por favor? De 1 a 4. Posso ler? Sim? Então José, já não podendo conter-se diante de todos os assistentes, exclamou: Fazei sair todo mundo. Desse modo, ninguém ficou com ele, quando se deu a conhecer aos seus irmãos. Pôs-se a chorar tão alto que os egípcios da casa do faraó o ouviram. E disse aos seus irmãos: Eu sou José. Meu pai vive ainda? Mas não lhe puderam responder, porque estavam pasmados de encontrar-se diante dele.
Aproximai-vos, disse-lhes, e eles aproximaram. E ele lhes disse, eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Até qual, seu Só tá Carlos? aí, só tá aí. Palavras do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Esse choro mexe com as nossas entranhas. Você reencontrar a sua família inteira, né? Seus irmãos. O José, e você vê que ele está carregado de emoção positiva. Ele pergunta pelo pai, e meu pai ainda vive, né? Ele não quis ficar acusando ninguém, ele não quis reclamar de nada, ele não transmitia nenhum sentimento negativo, nenhuma raiva, nenhuma mágoa diante daqueles que o venderam como escravo, diante daqueles que inicialmente poderia ter mudado para pior o seu destino, mas mesmo assim são seus irmãos. Isso me faz lembrar circulou na internet tempos atrás, né, a figura de duas crianças bem pobres, bem pobrezinhas mesmo, né? E quase que do mesmo tamanho. O que era um pouquinho menor tinha alguma deficiência física. E o que é um pouquinho maior, o carregava nas costas. E alguém lhe perguntou: não está pesado? A resposta daquele menino comoveu muita gente. Não, ele é meu irmão. Para aquele menino era óbvio, era claro, se é um irmão não pesa. Mas se para nós hoje em dia até o nosso irmão está pesado, né? Mas veja que José, ele carregado de emoção, ele não transparece nem um pouco de raiva, nada. Simplesmente ele recebe seus irmãos e se deleita com essa visão, né? Matando saudades de meu pai ainda vive. Muito comovente. Um homem que soube ser fiel a Deus, porque Deus nos pede para amar, Deus nos pede para perdoar. Né? Nós vamos ver mais para frente que Pedro pergunta para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão no dia? 7 vezes? E Jesus responde que não 7, mas 70 vezes 7. Muito bem, então vamos para o quarto choro. O quarto choro está no mesmo capítulo 45, só que nos versículos 14 e 15. Quem pode ler, por favor? Então ele se jogou ao pescoço de seu irmão Benjamim e pôs-se a chorar. Benjamim também chorou sobre os seus ombros, beijou em seguida a todos os seus irmãos, chorando sobre eles, e puseram-se todos a conversar com ele. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Olha quanto amor. José beija, mas não um beijo de traição, porque ele poderia se vingar dos seus irmãos, mas no lugar disso, o que ele faz? Os beija ternamente, chorando de alegria pelo reencontro. Quanto amor tinha dentro do seu coração, José. É esse amor que Deus nos pede, é esse amor que Deus nos cobra. José então beija todos os seus irmãos. Começou pelo Benjamim, que era o mais novo, filho da mesma mãe, e em seguida beija todos os seus irmãos, né? Esse foi o quarto choro. Vamos então agora para... muita coisa vai acontecer. O pai de José, Jacó, vai descer para o Egito. Lembre-se que, por enquanto, ele ficou. Todos os irmãos de José desceram, né, para o Egito, em 2 etapas. A primeira foi para comprar os alimentos, aí um irmão ficou preso, os outros voltaram para a Palestina. Jacó se entristece porque vê que falta um irmão,
Eles contam que ele ficou preso, então eles descem novamente, agora levando o irmão mais novo, Benjamim. José se apresenta, então, diante de seus irmãos, e agora ele pede, então, a presença de seu pai. Lembrando que Jacó já recebeu um novo nome por parte de Deus. Ainda as pessoas não tinham essa informação. Mas Jacó, claro, antes de morrer, torna isso claro. O seu nome não é mais Jacó. O nome de Jacó é Israel. Toda aquela terra vai receber o seu nome, o nome de Israel. Então, os filhos de Israel desceram para o Egito, lá permaneceram por um tempo, e agora é hora de o Jacó descer, né? Então, nós vamos lá para o... Vamos avançar um pouquinho? E vamos lá para o capítulo 50. Vamos para o quinto choro, versículos 1 e 2. Quem pode ler, por favor? Eu leio. José lançou-se então sobre o rosto de seu pai e o beijou, chorando. Ordenou depois aos médicos que o serviam que embalsamassem seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, Jacó desce ao Egito ao encontro de seus filhos. Permanecendo lá por algum tempo, ele vem a falecer. E na sua morte é muito dolorosa para José. José pede então para que seja embalsamado o corpo de Jacó, de Israel, né? Mas tem um detalhe, ele ama tanto o pai que ele não quer que seu pai seja enterrado no Egito. Até porque ele atende um pedido do próprio Jacó, do próprio Israel, que pede para que fosse enterrado em sua terra, né? A sua terra que o acolheu, na sua terra natal. E isso vai acontecer. Eu queria só, ali no versículo 10 do capítulo 50, tem uma parte que diz assim, ó, no versículo 10 do capítulo 50, chegando à eira de Atade, além do Jordão, fizeram uma grande e solene lamentação, e José celebrou, em honra de seu pai, um pranto de 7 dias. Palavra do Senhor. Este pranto de José durou 7 dias, né? Foi daí que a igreja tirou o guardar, né, a morte Isso é um costume até pouco tempo atrás. Hoje em dia, não sei se ainda as pessoas alimentam esse costume, né? Guardar a morte da pessoa durante 7 dias, né? Era um costume, as pessoas, os familiares mais próximos, vestiam um luto cor negra e ficavam durante 7 dias. Aí, quando acontecia a missa de 7º dia, aí então, depois da missa, a família estava liberada para não mais ter que guardar o luto daquela pessoa querida. Esse foi um costume cristão durante muito tempo. Hoje em dia não tenho mais visto esse costume. Muito malemar as pessoas, no dia do falecimento, do enterro, na verdade, no dia do enterro, a família, alguns se vestem de preto, mas já não é mais uma tradição. O que ainda prevalece, por enquanto, é a missa de 7º dia, que muita gente sequer entende por quê, né? Mas vai chegar um momento oportuno que eu vou explicar. Hoje não. Vai chegar um momento oportuno. Quando nós chegarmos lá em Macabeus, nós vamos entender melhor. Mas aqui, o guardar o luto, né, essa importância, a igreja sempre entendeu isso e sempre transmitiu para os fiéis católicos a necessidade de guardar esse luto durante 7 dias, né? A
a esposa, os filhos, os parentes mais próximos, sempre mantiveram um luto, ou seja, o uso da roupa de cor preta durante 7 dias. Né? Eu era criança, eu não entendia muito bem por que isso acontecia, e eu via que alguns vizinhos, quando faleciam, oi? Era costume, a família guardava luto durante 7 dias. Então, não se ia a festas, né? Se tinha aniversário naquela semana do luto, não se comemorava, deixava para depois. Isso eu me lembro. É uma coisa que eu não entendi, por quê? Porque eu nunca fui católico, né? Eu fui batizado, mas nunca fui católico. Não havia prática nenhuma. Então eu não entendia nada da doutrina, né? Então eu não entendi. Só quando fiquei adulto, depois que aconteceu a minha conversão religiosa, foi que eu fui entender, né? Por que a igreja pede isso? E essa importância. Então nós vimos aqui que José, ele guardou esse luto durante 7 dias. Repetindo, no versículo 10, chegando à eira de Atade, além de Jordão, fizeram uma grande solene lamentação, e José celebrou em honra de seu pai um pranto de 7 dias. Então ele chora durante 7 dias a morte de seu pai, né? Mostrando o quanto ela lhe era clara. Eu vou pedir para que alguém leia, por favor, marca aqui, nós vamos voltar aqui. Lá para o Eclesiástico, capítulo 22, versículo 11. Eclesiástico. Não confundir com Eclesiastes. Eclesiástico, seu Carlos? Isso, capítulo 22, capítulo 22, versículo 11. É eclesiástico, não é Eclesiaste. Versículos 11, 12 e 13. Pode ler? Pode, por favor. Chora menos sobre o morto, porque ele achou o repouso. A vida criminosa do mal, porém, é pior do que a morte. O luto por um morto dura 7 dias, mas por um insensato e um ímpio dura toda a sua vida. Palavra do Senhor. Graças a Graças Deus. a Deus. Alguém já tinha lido ou prestado atenção nesses versículos aqui em Eclesiástico? Tá vendo? Primeiro, né, fica clara a coesão que existe na Bíblia, né? E mostra claramente da onde que nós, católicos, tiramos os nossos costumes. Não é do nada, não é uma crendice, não é uma bobeira. São todos extraídos da Bíblia. Então, o versículo 13, né, na linha A, o luto por um morto dura 7 dias. Né? É isso que eu acabei de falar agora. Mas, infelizmente, esse costume está acabando entre nós católicos. Eu disse há tempos atrás para vocês até o mau costume que os espíritas introduziram no meio católico e que os católicos aceitaram de bom grado, sem entender, aceitaram e estão praticando. Na hora do enterro do falecido, da falecida, bater palmas. É um erro, não é um costume católico, muito pelo contrário, é um costume espírita totalmente contrário à nossa fé católica. Aqui diz que nós vimos hoje que nós devemos chorar o luto do nosso ente querido. E bater palma não é chorar, não. Eu não bato palma de tristeza, eu bato palma de alegria. Então, o católico não conhece a sua doutrina. O católico não conhece a sua fé, não conhece a sua religião. Por conta disso, aceita muita coisa porcaria sendo introduzida no meio católico. E isso vai devagarzinho esfriando a nossa fé, mudando a nossa crença, deixando de ser fiéis católicos. Então, eu os convido a conhecer melhor a nossa doutrina e a rejeitar aquilo que é estranho. Eu tenho visto muitas vezes esse costume que eu acabei de citar.
Foi por isso que eu estou citando ele. Eu já vi por mais de uma vez em enterro de parentes, de pessoas conhecidas, próximas, esse mau costume de bater palma na hora do enterro. Sem dizer a cremação, que infelizmente tem gente que está buscando cremação. Teve gente que saiu de Santa Cruz do Rio Pardo para ser cremado na cidade de Ourinhos, porque lá tem cremação. Aqui não. Estão cremando até animais de estimação, seu Carlos. E guardando a cinza. Olha que beleza. Ah, para ver que lindeza, né? Tá, a coisa está feia, não está fácil. Muito bem, então nós vimos a questão do funeral, né? Vamos ver, então, o sexto choro, ok? O sexto choro de José. Mais uma vez, vou enfatizar. José é uma prefiguração forte de Jesus, não apenas de Jesus. Nós vimos que algumas palavras tomadas do faraó foram reportadas pela Virgem Maria, e nós vimos que também José prefigura São José, pai adotivo de Jesus Cristo. E eu enfatizei que Jacó recebe, quando ele tem aquela luta com o anjo, né, o nome dele passa a ser Israel, e Israel passa a ser o nome da onde ele é enterrado, em homenagem a ele, toda aquela região passa a ser chamada de Israel, que é o que nós conhecemos hoje, né? Com exceção que a Palestina hoje está isolada de Israel, mas todo aquele território foi também chamado pelos romanos de Palestina, ok? Então vamos ao sexto choro, para a gente encerrar o livro do Gênesis, ok? Então, o sexto choro está no capítulo 50, versículos 16 a 18. Quem pode ler, por favor? Posso ler? Por favor. Mandaram, pois, dizer-lhe: antes de morrer, teu pai recomendou-nos que te pedíssemos perdão do crime que teus irmãos cometeram de seu pecado, de todo o mal que te fizeram. Perdoa, pois agora esse crime àqueles que servem o Deus de teu pai. Ouvindo isso, José chorou. Seus irmãos vieram jogar-se aos seus pés, dizendo: somos teus escravos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que bonito, né? Agora os irmãos redimidos falam a verdade, procuram José, né? E lembra o que o pai, antes de morrer, havia recomendado a eles. Isto é que é um pai cristão. Ele não quer a mentira, ele quer a verdade. Um pai cristão não quer desavença entre seus filhos. Um pai cristão, antes, busca de toda forma a união dos irmãos. Quando José sente isto, ele chora. Chora porque os seus irmãos estão pedindo perdão. Ele já tinha perdoado. Ele já tinha perdoado, mesmo que os irmãos dele não tivessem pedido perdão. Ficou para nós muito claro em tudo que nós lemos. Ficou muito claro. Ele havia perdoado seus irmãos, mas ouvir da boca deles, às vezes a gente não fala, a gente reata uma amizade com alguém, mas não pede perdão. E nós temos que pedir perdão. Eu tenho essa dificuldade. Eu preciso mudar isso em mim. Eu tenho muita dificuldade em pedir perdão, mas é necessário. Primeiro, devemos buscar a união. Uma vez que essa união seja rompida, deve ser um empenho nosso de buscar reatar esta união e pedir perdão. E José, quando ele vê isso diante dos olhos dele, seus irmãos relatando o que seu pai lhes havia pedido, e eles honestamente relatando, porque eles não precisavam fazer isso, né? Eles também já tinham percebido que José os havia perdoado, mas eles foram sinceros, foram honestos. Olha, nosso pai pediu para que nós pedíssemos perdão a você, né? E aí ele, então, claro que ele perdoa, né? Com isso, nós pudemos ver que aquilo que para nós, às vezes, pode ser
uma coisa muito ruim, muito desagradável, se tivermos a paciência e confiarmos em Deus, caminhando, não buscando culpados, não buscando se fazer de vítima, porque muitas vezes nós nos fazemos de vítima. Não, José não se fez de vítima. José teve ocasião de falar a verdade, mas ele se omitiu, porque era a melhor coisa a ser feita. Então, esses procedimentos que nós devemos esperar de um cristão, né? Sofrer pacientemente. José sofreu, não foi uma nem duas vezes, não. Ele sofreu a primeira vez quando seus irmãos o jogam na cisterna, uma latrina. A segunda vez, quando o vendem como escravo. A terceira vez, quando ele é acusado inocente. Ele era inocente, mas aquela mulher que vivia tentando José o acusa, ela inverte a situação. E ele sofre mais uma vez, ele se mostra um homem forte, íntegro, não buscando a separação daquele casal, do Potifar e sua esposa, porque ele poderia ter dito, foi ela que me procurou. Mas aí Potifar ia ficar desconfiado da sua esposa. Ele não faz isso. E a coisa que nós mais buscamos fazer é sempre buscar nossa inocência em tudo. Em tudo. Nós vimos lá no livro do Gênesis, no capítulo 3. Deus pergunta para Adão por que ele fez isso. Ele culpa a mulher dele. A mulher que tu me desses, ela me ofereceu. E aí Deus pergunta para ela põe a culpa na serpente. Então, nós estamos sempre buscando nos isentar, tirando a culpa de nossas costas e buscando alguém. Mesmo que isso seja verdadeiro, a maior honra de um católico está em sofrer inocente. Mas não temos esse dom, essa virtude. Precisamos pedir insistentemente para que Deus nos dê. Porque, vamos reconhecer, é um ato heróico você sofrer calado, inocente, sabendo que o culpado está ali de boa, na sua frente, muitas vezes rindo, passando bem, numa situação muito boa, muito confortável. Existe uma revolta que cresce dentro de nós, mas temos que nos lembrar das palavras que Deus proferiu a Caim quando percebeu o ódio crescendo dentro dele. Se abafares esse sentimento que está surgindo em seu coração, certamente sereis perdoado. Mas ele não foi. Não soube calar esse sentimento dentro de si. A inveja cresceu e ele deu vazão. Muito bem. Para que a gente possa encerrar, então, esse nosso encontro de hoje, né? O tempo da gente poder ir para a missa e tudo mais, eu vou pedir para que se faça uma última leitura, né? Então, nós vimos até aqui 6 choros, né? Eu falei que o número 6 é incompleto. Vamos ver o choro completo, correto, perfeito, que é esperado por nós. Lucas, capítulo 23, versículos 27 e 28. Quem pode ler, por favor? Qual capítulo que é? 23. Lucas 23, 23. Isso. versículos. Não, 27, estou em Atos já. 27 e 28. Alguém pode ler? Seguia-o uma grande multidão de povo e de mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Voltando-se para elas, Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não choreis sobre mim, mas chorai sobre vós mesmas e sobre vossos filhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus, não chore por mim. Chorai por vós mesmos e por vossos filhos.
chorai pelos filhos de Israel, pecadores, cometeram mal, foram perdoados por José. Deus também os perdoou, certamente. Então, nós vemos aqui o 7º choro, que é, como nós estávamos lendo, a história de Israel, a história de José. Então, terminamos com o 7º choro, que Jesus diz para que as mulheres tenham por vós mesmas e pelos vossos filhos, né? Aqui eu quis trazer para este último choro, como sendo esse o choro que deve ser alimentado, mantido. Porque alguém poderia dizer, mas Carlos, tem um choro de Jesus. Por que você não mostrou esse choro de Jesus? Primeiramente, porque o choro de Jesus é sobre toda a Israel, que ele sabe que será destruída. Né? Então, eu não quis buscar essa leitura, até porque os santos padres, quando eles faziam essa leitura de José, eles não previam, né? Não tinham à sua frente a destruição de Israel. Eles tinham, sim, que os filhos de Israel ainda iriam promover a maior traição. Por isso que Jesus diz, chorai por vós mesmas e pelos seus filhos, porque a traição que o povo de Israel fez para com Jesus é muito amarga. É preciso chorar isso, né? Eles tinham que ter chorado essa enorme traição, porque os choros que nós vimos por parte de José é filho de Israel. José chora 6 vezes. E aqui está o 7º choro dos filhos de Israel, né? Agora do povo formado, então, por Israel. Nós vamos ver, então, no nosso próximo encontro, a história do Êxodo, né? Porque esse povo que aqui está, que encerramos a leitura hoje, vão viver muitos anos no Egito. José foi o primeiro, ele foi à frente, depois foram seus irmãos, por último desce o seu pai com todos os escravos, porque a fome lá em cima era muito grande, então não ficou quase ninguém. O Israel desce com todos os escravos, com todas as escravas, com tudo que ele tinha para o Egito. E então, José, como ele está muito considerado, muito estimado pelo faraó, ele vai permanecer até a sua morte no Egito. E a sua família vai permanecer e vai crescer dentro do Egito. Mas isso nós vamos ver melhor no nosso encontro na próxima semana, que eu espero que Deus nos permita, né? Onde nós vamos, então, dar início à leitura do livro do Êxodo. Vamos procurar compreender. Gente, já vou alertando, olha, vai ter muita coisa boa que nós vamos ver no livro do Êxodo. Tem muito ensinamento. Eu vou bater forte na questão da missa. Nós vamos entender a missa católica através da leitura do Êxodo. Tá? Vai nos ajudar muito a compreensão. Nós vamos nós vamos gastar muitos encontros no livro do Êxodo, porque nós vamos abstrair grandes ensinamentos. Então, eu convido todos vocês, né, para que seja na semana que vem, para que a gente possa dar início, então, à leitura do livro do Êxodo. Está bem? Desde já, o meu muito obrigado, eu vos agradeço. Eu vos falei em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana a todos vocês. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Amém. Deus abençoe a Deus todos. abençoe. Tchau, tchau.